essa ideia que os caras têm pro Bottas? Mas, sinceramente, eu já enchi o saco de falar do Bottas. O cara não faz nada na corrida. O cara não se irrita. O cara não ataca. O cara não se defende. É um zumbi na pista. Tá difícil, hein, Bottas? O Bottas definitivamente é o piloto mais inexplicável da Fórmula 1. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Grande Prêmio da Turquia 2021. Vamos ver um pouco aqui dos palpites e comentários que vocês deixaram na semana passada, antes do Grande Prêmio. Comentário do Breno Romão. Se não tiver chuva, acho que vem dobradinha da RBR, com o Hamilton fechando o pódio. Mas se tiver chuva, será tudo muito imprevisível. Principalmente se chover no sábado também. O Breno acertou pelo menos a chuva aqui no palpite dele. Wagner Lins. Vou apostar no primeiro pódio do Alonso na temporada 2021 e na briga Hamilton e Max, acho que dá Hamilton. Foi mal, hein, Wagner? Hamilton cabeçudo, acho que será bem misto. Aposto em uma vitória da Ferrari de Leclerc. Segundo o Pérez e terceiro o Alonso. O Hamilton cabeçudo, eu não sei se tu tá pior nos palpites aqui ou na decisão de se para ou não para pra trocar pneu. Diogo Gasso, acho difícil a McLaren ganhar nesse circuito. Certo, mas aposto num pódio do Norris e batida entre Hamilton e Verstappen. E destaque vai para o Alonso. Aí já errou tudo. Tito Augusto Santos. O Fernando Alonso vai ganhar na Turquia, fazendo uma corrida de nível escola Alonso de pilotagem. O resto do pódio vai ser Vettel em segundo, Hamilton em terceiro. Tá falando sério? André Godinho. Max P1, Norris P2 e Checo P3. Hamilton abandona com perca de potência do motor. Tá mal de palpite aí, André. Abílio Nascimento. Meu palpite para o pódio. Hamilton primeiro, Verstappen segundo, Leclerc terceiro. Vamos tentar de novo na próxima, hein, Abílio? Essa não deu. José Ivanei Sobrinho. Max vence com Lando em segundo e Leclerc em terceiro. Errou! Dalmiro Filho, membro aqui do Rock and Race. Anota aí e depois diz que não avisei. Hamilton primeiro, Pérez segundo, Bottas terceiro. Dalmiro, acertou dois que foram pro pódio, mas a do Hamilton em primeiro ficou bem longe aí, cara. Não adianta, treina mais pra próxima. Marcos Wagner, vitória de Max Verstappen numa corrida de superação. Hamilton roda, bate e fica fora. Lando Norris em segundo e Bottas em terceiro. Porra! Tudo isso? Max Castro, acho que Verstappen faz a pole, mas o Hamilton vence a corrida no detalhe. E a surpresa vai ser o Ricardo em terceiro. Ricardo em terceiro, Max? Acho que tu quis dizer 13º. Ninguém acertou! E nenhum de vocês apostou na vitória do Valtteri Bottas. Como é que ninguém aqui aposta na vitória do Valtteri Bottas? Só eu que dou uma chance pro cara aqui nesse canal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos falar um pouco então do que aconteceu nesse Grande Prêmio da Turquia 2021. Começando lá pelo treino classificatório no sábado, alguns destaques e decepções do treino. Para começar, o treino já se iniciava com a informação de que o Carlos Sainz iria para o final do grid no domingo por fazer a troca total da unidade de potência da sua Ferrari. E o Lewis Hamilton perderia 10 posições em relação à sua classificação no treino pela troca do motor de combustão da unidade de potência da Mercedes, que é apenas uma das 4 partes que integram a unidade motriz do carro. E aí, para quem estava com a expectativa de continuar vendo as McLarens lá na frente do pelotão, já caiu a casa ainda no Q1, com o Daniel Ricciardo ficando na 16ª posição na classificação geral. Eu já esperava que a McLaren não fosse render muito bem nesse circuito de Istambul, mas não era pro Ricciardo ter caído fora no Q1, tá, pessoal? Foi muito abaixo do que se esperava do Ricciardo, e apenas 2 provas após ele conquistar uma vitória na temporada. É uma pena que na realidade aquela vitória do Ricciardo parece ter destoado do que tem sido a temporada dele em 2021. Pelo visto, a normalidade do Ricciardo é isso aí mesmo. Destaque também para o Mick Schumacher, que passou para o Q2 e colocou a Haas na 14ª posição no grid. Grande feito do Mick Schumacher na temporada. Isso aí é praticamente uma vitória, considerando o carro que ele tem em mãos. Mas o grande destaque do treino classificatório foi a confirmação do que vinha se apresentando já desde os primeiros treinos livres: a superioridade da Mercedes em relação à Red Bull no Grande Prêmio da Turquia. Muito se esperava antes de começarem os treinos livres que, dentro da normalidade, se alguma equipe tivesse superioridade nessa pista,
seria a Red Bull, mas isso seria por muito pouco, e se nenhuma equipe encontrasse um acerto fora da normalidade. E a Mercedes encontrou esse acerto. A Mercedes entrou com uma configuração de carro com bem menos pressão aerodinâmica, com mais velocidade de reta, e essa configuração não comprometeu o carro na parte mista do circuito. Eles conseguiram manter um desempenho bem parecido com a Red Bull na parte mista e um desempenho bem superior nas partes de alta. E após o treino classificatório, com Hamilton fazendo o melhor tempo e Bottas em segundo, se desenhava um final de semana perfeito para a equipe alemã, mesmo com o Hamilton largando lá em 11º por conta da punição. O desempenho dele era muito melhor do que todos os carros que estavam na frente dele. E dentro da normalidade, ele superaria todos esses carros e buscaria pelo menos um pódio na corrida no domingo. O Verstappen fez o que dava para fazer com o desempenho que a Red Bull mostrou na pista. A Red Bull estava com um carro muito lento nesse final de semana, classificou em terceiro e herdou a segunda posição com a punição do Hamilton. E vale um destaque também para o Leclerc, que colocou a Ferrari na quarta posição e acabou largando em terceiro. O Pierre Gasly voltando a figurar entre os primeiros colocados, colocou a AlphaTauri na quinta posição e largou na quarta. Sérgio Pérez, mais uma vez abaixo das expectativas na classificação, ficou só na sétima posição e largou na sexta no domingo. Mas considerando que uma Mercedes estava largando atrás dos 10 primeiros, essa posição de largada do Pérez também não era um prejuízo tão grande assim para a Red Bull. Ele teria condições, largando na sexta posição, de segurar o Hamilton na pista enquanto o inglês começasse a avançar o pelotão durante a corrida. E aí temos a corrida no domingo, que já se inicia com um elemento que poderia mudar algumas apostas que se tinha antes da largada. A pista molhada. Não estava chovendo muito, mas tinha chovido antes da largada, a pista estava bem molhada, e ainda chovia em alguns pontos do circuito. Uma situação bem parecida do que a gente viu no Grande Prêmio da Turquia 2020, no ano passado. Foram poucos destaques no decorrer da corrida. E eu acho que o principal fica pela escalada do Hamilton, que largou na 11ª posição e foi subindo posições no decorrer da prova. Fez um bom duelo com o Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, onde ele acabou perdendo um bom tempo e desgastando seus pneus na briga por posição. Aí passando o Tsunoda, ele não teve dificuldades para passar pelo Stroll, pelo Norris, pelo Gasly. Foi chegando e passando todos esses caras, até chegar no Sérgio Pérez. E aí sim nós tivemos a única bela disputa da corrida, entre Hamilton e Pérez, na briga pela quarta posição. O Hamilton fazendo manobras de ataque muito boas, e o Pérez se defendendo com manobras de defesa melhores ainda. Duelo de gente grande entre Hamilton e Pérez nesse Grande Prêmio da Turquia. E o Hamilton não conseguiu superar o Pérez na pista. Logo após essa briga, começaram as paradas para troca de pneus. Como a pista não secava o suficiente, todos os pilotos começaram a parar e colocar pneus intermediários mais novos, pois aqueles pneus que eles tinham largado já tinham terminado. Aliás, quase todos entravam e colocavam pneu intermediário. Teve um aventureiro aí no meio do bolo que tentou andar com pneu slick, mas eu já chego lá. E aí do bolo da frente, apenas Charles Leclerc e Lewis Hamilton não pararam para fazer a troca de pneus e resistiram em um primeiro momento a fazer essa troca. Os dois tinham uma ideia de tentar levar até o final da corrida sem fazer troca de pneus. Para o roteiro da corrida, foi apenas mais um momento normal, com dois pilotos tentando uma estratégia diferente da maioria dos pilotos na pista para tentar buscar um resultado melhor, dar um pulo do gato, mas que de certa forma acabou fazendo uma grande diferença no campeonato. A não parada do Lewis Hamilton ali naquele momento, junto com os demais pilotos da frente, por decisão dele, porque a equipe chamou ele para fazer a troca e ele se negou a parar ali no primeiro momento, colocou ele na quarta posição na corrida ali naquela hora. E em um primeiro momento, os pneus dele já gastos rendiam até um pouco melhor do que os pneus novos dos que tinham parado e feito a troca. Mas isso durou umas 5, 6 voltas no máximo. Quando os pneus novos dos que tinham feito a troca desgastaram um pouco, o rendimento de quem tinha feito a troca de pneus começou a melhorar muito em relação ao Hamilton e o Leclerc, e os dois começaram a perder terreno. O Leclerc parou para fazer a troca, pois já estava difícil de se manter na pista. E bem depois do Leclerc fazer a troca, a Mercedes chamou o Hamilton também para fazer a sua troca, pois pelo rendimento dele na pista, ele perderia as posições para o Pérez e para o Leclerc,
estavam atrás dele e ainda corria o risco de ter algum pneu avariado, talvez aumentando ainda mais o prejuízo. E aí já no final da corrida o inglês para e faz a troca de pneus, já nas voltas finais, e acaba fazendo essas últimas voltas da corrida com aquela fase ruim do pneu, onde o pneu intermediário precisava perder borracha para começar a render mais. Moral da história, ele acabou tendo que se segurar para não perder mais posições e terminou a prova na 5ª posição. No geral, foi uma corrida bem mais ou menos, não teve muita emoção na pista, não teve muita disputa, tirando essa escalada do Hamilton e a briga direta dele com o Pérez. O Bottas largou na frente e foi soberano, não teve a vitória ameaçada em nenhum momento, fez uma corrida perfeita, disparada a melhor corrida do Bottas na temporada 2021 e muito diferente do que foi o Grande Prêmio da Turquia 2020 para o Bottas, onde muitos dizem que ele bateu o recorde de mais rodadas em uma prova na Fórmula 1. Dessa vez o Bottas fez uma corrida perfeita e mereceu a vitória. Verstappen terminou em segundo, fez uma corrida pensando no campeonato e fez o melhor resultado que ele poderia buscar, considerando que o Hamilton largou atrás dele. Sérgio Pérez fechou o pódio e fez uma ótima corrida. Já tinha feito uma corrida boa na Rússia ainda, mas não tinha vindo o resultado. Dessa vez o resultado veio, e na guerra dos segundos pilotos para ajudar os primeiros, o Pérez se saiu melhor do que o Bottas. O Bottas não conseguiu segurar o Verstappen na Rússia. O Pérez segurou o Hamilton na Turquia. O mexicano foi mais efetivo nesse quesito. Charles Leclerc fechou na 4ª posição, bom resultado para a Ferrari, e poderia ter sido melhor se ele tivesse parado junto com os demais pilotos, na hora em que todo mundo estava parando para fazer o pit stop. Aquela prolongada que o Leclerc deu pensando em levar a corrida até o fim com os pneus naquele estado prejudicou ele, mas no caso do Leclerc, não tá brigando pelo título, faz parte, é um risco válido. O Gasly terminou em 6º, foi um bom resultado, considerando que ele teve que pagar uma punição de 5 segundos pelo toque que deu no Alonso na primeira curva, logo após a largada. Norris terminou em 7º, não fez uma corrida brilhante, foi bem discreto durante todo o final de semana, mas ficou dentro do intervalo de posições que ele deve ficar pelo carro que ele tem em mãos. Carlos Sainz, na minha opinião, foi o grande nome dessa corrida, largou em 19º e chegou em 8º, isso que foi prejudicado no pit stop horrível que a Ferrari fez. Caso contrário, poderia ter terminado mais pra frente ainda. Mais uma grande corrida do Sainz nessa temporada, que vem se mostrando estar pelo menos no mesmo nível do Leclerc dentro da Ferrari. Lance Stroll ficou na 9ª posição e o Esteban Ocon fechou os 10 primeiros sem fazer troca de pneus, coisa que não acontecia na Fórmula 1 desde o Grande Prêmio de Mônaco de 1997, quando Mika Salo cruzou a linha de chegada na 5ª posição sem fazer pit stop durante a corrida. É inimaginável pensar, nos dias de hoje, um piloto fazer 100% da prova sem trocar pneus. E o Ocon conseguiu nesse Grande Prêmio da Turquia. E conseguiu terminar dentro da zona de pontos ainda. E o estado dos pneus do carro do Ocon, quando ele termina a prova, quando ele para, é de se impressionar. Já não tinha mais pneu. Ele estava rodando algumas voltas já na lona. Não estourou por muita sorte. Eu acredito que com mais alguns metros ele teria sofrido um estouro de pneu. Claro que vale citarmos aqui as performances ruins do Sebastian Vettel e do Daniel Ricciardo. O Vettel foi o grande aventureiro que decidiu colocar pneu slick para andar na pista molhada. Mal conseguiu voltar para o box para recolocar os pneus intermediários e terminou a corrida na 18ª posição. E o Ricciardo largou ao lado do Sainz na última fila, pois como ele não tinha conseguido passar do Q1 no sábado, ele já aproveitou e trocou a unidade de potência para tomar a punição e ir para o final do grid. Ele não ia perder muita coisa mesmo. Só que enquanto o Sainz ia fazendo uma grande corrida, escalando o pelotão no decorrer da prova, o Ricciardo ficou estagnado entre os 5, 6 últimos colocados a prova inteira. Terminou a prova na 13ª posição, mais uma corrida ruim do Ricciardo em 2021. E o Fernando Alonso também não teve uma boa corrida. Sofreu o toque do Pierre Gasly na primeira curva, caiu lá para trás, acabou batendo no Mick Schumacher depois e atrapalhando a corrida do alemão, tomou punição e terminou na 16ª posição. Muito se esperava do Alonso para essa corrida. Eu acredito que se ele não tivesse sofrido aquele toque do Gasly ali no início, teria sido uma boa prova do Alonso, mas na minha opinião o Gasly nem teve culpa também nesse toque que ele acabou dando no espanhol. Foi um incidente de corrida, o Alonso caiu lá para trás e depois acabou se atrapalhando ali no meio do bolo. No mais, tudo dentro do padrão. Em relação à decisão do Hamilton de não parar
para fazer a troca de pneus quando todo mundo parou, e a decisão da equipe de chamar ele no final da prova para fazer a parada. Muita gente comentando nos grupos de discussão, alguns atribuindo a culpa ao Hamilton, outros atribuindo à equipe. Na minha opinião, a decisão da equipe foi acertada de chamar o Hamilton para fazer a troca quando todos os demais pilotos estavam fazendo as suas paradas. Essa era a decisão acertada, principalmente pensando no campeonato. A decisão do Hamilton de não parar era uma aposta, e apostar nessas circunstâncias é arriscado. Lembram que eu falei na análise do Grande Prêmio da Rússia, há 2 semanas atrás, que a decisão do Norris de não fazer a parada para troca de pneus quando todo mundo estava parando ali no final da prova para colocar pneu de chuva foi errada, mas que era um erro admissível, porque ele não está disputando o título mundial, não está contando ponto a ponto no campeonato e não tem obrigação de conquistar sempre grandes resultados? Pois é, no caso do Hamilton, ele tem toda essa carga aí. Ele tá brigando pelo título, ele tá contando ponto a ponto no campeonato. Ali naquele momento da corrida ele era o 5º colocado, ele estava colado no Sérgio Pérez, que era o 4º, e ele sairia dos boxes com pneus nas mesmas condições do Pérez e com muito mais carro. Tinha plenas condições de buscar o mexicano na pista já na parte final da corrida. E também o Leclerc, que estava atrasando a sua parada, que quando parasse já ia sair atrás do Hamilton, ou em condições de ser superado. A aposta do Hamilton acabou não dando certo, e aí veio a decisão da equipe de chamar ele já nas últimas voltas para garantir que ele terminasse a corrida, para garantir alguns pontos, pois o rendimento dele estava caindo demais e no estado que estavam os pneus existia a possibilidade de haver alguma avaria e do prejuízo ser bem maior. Na minha opinião, se alguém errou, foi o Hamilton, que eu nem chamo de erro, foi mais uma aposta, mas foi uma aposta que não deu certo. E nessa parte do campeonato, apostar é muito arriscado. Qualquer ponto perdido pode fazer uma falta enorme lá no final do campeonato. As lendas do rock and roll. Considerando os desempenhos de cada piloto nesse final de semana, como ficou a banda do Grande Prêmio da Turquia? A banda do Grande Prêmio da Turquia 2021 aqui do Rock and Race, essa semana é formada por Carlos Sainz, mais uma vez na bateria, Sérgio Pérez no baixo, Max Verstappen na guitarra e Valtteri Bottas como frontman da banda fazendo os vocais. Nos backing vocals nós vamos colocar o Leclerc e o Gasly, que fizeram uma corrida bem interessante dentro das possibilidades e terminaram em boas posições. E para carregar a aparelhagem nós vamos juntar 2 ex-companheiros de equipe que estão precisando de um tempo juntos para refletir sobre o que fizeram nesse final de semana e ver se eles buscam uma boa melhora de desempenho para essa reta final de campeonato. Algumas conclusões que nós temos agora, faltando 6 provas para a temporada terminar. No final das contas, no duelo entre Hamilton e Verstappen, nessa fase de punições por troca de unidades de potência, o holandês acabou se dando melhor. O Verstappen fez a troca completa do conjunto na Rússia, largou na 20ª posição na corrida e cruzou a linha de chegada em segundo. O Hamilton trocou apenas o motor de combustão, que é uma das 4 partes do conjunto, largou na 11ª posição na Turquia e cruzou a linha de chegada em quinto. O Verstappen somou 36 pontos nessas corridas em que houveram as punições, com seus 2 segundos lugares. E o Hamilton somou 35, em 2 pistas onde a Mercedes teve rendimento bem melhor do que a Red Bull. Aquela superioridade que a Red Bull mostrava ter em relação à Mercedes ali no meio da temporada, hoje ela não existe mais. Na real, se nós considerarmos lá no início do ano, a Red Bull começa melhor do que a Mercedes. Em 2 provas, a Mercedes consegue equiparar essa diferença. Aí a Red Bull cresce novamente e faz uma sequência de 5, 6 provas com desempenho melhor do que a Mercedes. Mônaco, Azerbaijão, França, as 2 provas na Áustria, Grã-Bretanha, e nós chegamos nas férias, no meio da temporada, com a Red Bull rendendo mais, mas com o Hamilton liderando o campeonato. Olha que interessante isso, principalmente pelos acidentes que tiraram muitos pontos do Verstappen em relação ao Hamilton, os acidentes na Inglaterra e na Hungria. Hoje as 2 equipes estão bem equilibradas, e são detalhes em ajuste do carro que estão fazendo a diferença
para uma ou para outra equipe em cada pista que eles vêm correndo. E ultimamente esses acertos têm sido melhor pro lado da Mercedes. Depois da volta das férias, nós tivemos um desempenho dividido entre as duas equipes na Bélgica, no decorrer dos treinos, onde acabou nem tendo corrida, uma superioridade da Red Bull na Holanda e superioridade de desempenho da Mercedes na Itália, na Rússia e na Turquia. Na Itália e na Rússia já se esperava essa superioridade da Mercedes pelas configurações dos circuitos, mas na Turquia não se esperava toda essa superioridade que a Mercedes teve. Se a Mercedes mantivesse bom trabalho no acerto dos carros das últimas 3 provas, eles vão levar o Grande Prêmio dos Estados Unidos, que vai acontecer daqui a 2 semanas, e muito provavelmente o Hamilton deve retomar a ponta na tabela do Mundial. Para daí sim nós irmos para 2 corridas em sequência, onde a Red Bull deve render mais que a Mercedes, que são os Grandes Prêmios do México e do Brasil. Estamos nos encaminhando para um final de campeonato, onde os detalhes vão definir o campeão mundial da temporada 2021. E que bom que chegamos nessa reta final de campeonato, podendo falar uma coisa dessas. Por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo com a galera e nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais!